Então, meu querido amigo, voltamos com o nosso Direito e Justiça. Eu sempre naquela alegria de poder trazer para você uma novidade, um esclarecimento, uma informação relevante, especialmente hoje, que nós estamos com uma convidada super especial que realmente vai fazer muita diferença, porque ela fala de um tema muito polêmico aqui, que é justamente a ginecologia contra o crime. Então, gente, vocês já imaginam que é uma profissional que realmente tem uma experiência grandiosa e que vai compartilhar conosco aqui essa experiência que ela tem no dia a dia, vai trazer essa conversa tão importante e tão atual, que inclusive merece esse debate hoje, considerando aí que nós estamos com um projeto de lei tratando dessa temática e é bastante polêmico. Mas antes da gente falar com ela, e também dizer quem é essa pessoa incrível que está conosco aqui hoje, eu tenho que dizer também que nós teremos aí os comentários do Ney Daniel, como sempre, também importantes e atuais, que revelam para nós muitas circunstâncias, trazem também atualidades da jurisprudência, da legislação. E além do Ney Daniel, também teremos o Matheus Tiro de Castro, com a sua coluna Economia no Brasil e no Mundo, que também conta para nós sobre as atualidades da economia, os impactos que ela também está causando nesse momento, especialmente aí considerando toda a crise, né, todos os problemas que nós estamos enfrentando, seja no Brasil, seja no mundo. Além disso, também teremos a coluna de Direito Imobiliário, na qual nós abordamos sempre temáticas relevantes da área imobiliária e também indispensáveis para que você conheça cada vez mais sobre esses direitos que fazem parte do nosso dia a dia. E sempre, né, com aquela alegria, com aquela vontade de trazer para você o melhor, aquela informação que é realmente necessária para que você aí possa exercer no seu dia a dia o seu direito e possa se aproximar cada vez mais da justiça. Mas antes da gente começar, eu vou chamar o nosso patrocinador. Então, espera aí, a gente volta já já. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então com o nosso Direito e Justiça e hoje, como eu disse a vocês, eu volto e estou aqui com a doutora Dulce Henriques, que é justamente, como eu falei para vocês, uma grande especialista no assunto que trata aí da ginecologia contra o crime, é perita sexual especialista em estética íntima. Doutora Dulce, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Direito e Justiça. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, Débora. Imagina, você hoje realmente vem para trazer para nós essa temática que é das temáticas mais relevantes, mais importantes sob a ótica aqui, inclusive, aí, do ponto de vista da mulher, das necessidades da mulher, né, dessa vulnerabilidade a que ela está exposta, enfim, não só a mulher, né, a gente tem aqui essa questão toda que envolve aí crimes que não são praticados exclusivamente contra a mulher, a gente sabe disso. Sim. Mas como a tônica também, né, diz respeito a nós, então é sempre importante a gente também se debruçar sobre o assunto e verificar todas as questões que envolvem e aquilo que você tem aí de mais importante, considerando a sua vasta experiência, doutora, no assunto. Então, né, a gente tem muito para conversar, doutora, então, mais uma vez, te agradeço muito. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Doutora, bom, como a gente tem muita coisa para perguntar e até o pessoal sabendo aí que hoje a doutora Dulce estaria aqui, aqueles que seguem o programa, participam das redes sociais, acabaram mandando também, doutora, enviando para nós aqui algumas perguntas, já para tentar, né, extrair da doutora, né, aquilo que a doutora poderia aí trazer de informação, essa coisa relevante que nós precisamos ter aqui, né, que realmente vai afetar o dia a dia e afeta o dia a dia de todos nós, né? Então eu já começo perguntando ali quais são os primeiros passos
que uma vítima de crime sexual deve tomar após o incidente e também para que ela possa garantir a sua segurança. Imagino que seu dia a dia seja repleto de situações, de casos envolvendo esse cenário. Então, quais seriam aí, na sua opinião e até dentro da sua experiência, essas providências? Aqui Curitiba, mas também toda a cidade tem uma rede de assistência à vítima da violência sexual. Então, existe um projeto aqui em Curitiba, onde você já pode prestar assistência tanto na questão física, psicológica e legal. Então, toda vez que existe uma situação de uma violência sexual, seja criança, seja adulto, seja idoso, seja homem, seja mulher, a primeira atitude é que se dirija a um dos hospitais da rede de atendimento, que no caso é em Curitiba, a gente tem o Hospital do Trabalhador, Hospital de Clínicas, Hospital Evangélico e Hospital Pequeno Príncipe. Uhum. Então são esses 4 hospitais que fazem parte da rede. Então a primeira coisa é se dirigir a um atendimento hospitalar. Uhum. Por quê? Através do serviço social do hospital, é feita a abertura do boletim de ocorrência. Uhum. E com o boletim de ocorrência, o perito pode ser chamado. Antigamente, a vítima tinha que ir a uma delegacia, fazer o boletim de ocorrência, depois tinha que ir ao hospital para ser atendida, porque no atendimento hospitalar é um atendimento de eventuais lesões, né, corporais que a pessoa tenha, mas também no hospital é feito prevenção de doenças sexuais que é muito e prevenção importante, de né? gestação. Então, a vítima tinha que se locomover para cá, ela fazia uma quermesse para ser atendida, né? E agora, com a rede, ela vai até o hospital e no hospital é feito o boletim de ocorrência. Só que o importante é que isso seja feito tão logo a ocorrência aconteça. Porque nós temos até 72 horas para nós, peritos, atendermos no hospital. Se Olha passou só. de 72 horas, é uma perícia agendada no IML, que agora está na Casa da Mulher Brasileira, né? Então, ela é uma perícia que nós perdemos as evidências, perdemos as provas, perdemos ali aquela situação emergencial que a gente poderia coletar provas. Então, às vezes a gente tem vítimas que vieram da balada, que beberam, que usaram drogas, vão para casa, vão dormir, vão curar da ressaca, vão pensar se vão abrir uma queixa-denúncia ou não, e às vezes perde o momento da gente coletar as provas. Por exemplo, bebidas, acontece muito nas noites, né? Isso. Vai no banheiro, volta, toma uma bebida, ficou mal, acha que foi batizada, né? Nós temos 24 horas para coletar. Puxa vida, Drogas, um tempo muito álcool, curto, né? entendeu? É 24 horas. Por quê? Porque depois o fígado, o rim metaboliza e aí as drogas se esvaem, a gente não tem mais provas. Então, não vão para casa dormir e depois vão até o hospital prestar atendimento. Vão imediatamente. Quando se deu conta de que aconteceu, tem que ir a um dos hospitais de rede. Isso é muito importante, né, a gente considerar, porque assim, quando a doutora menciona que você tem que procurar o atendimento célere ou de forma rápida, é justamente para que não se percam as evidências, as provas, para que você depois possa realmente acessar o seu direito, se for o caso, né? Então, até cuidado, né, gente? A gente sabe que vai para se divertir, vai para balada, é legal, é bacana, né? Quem não gosta de se divertir, mas a gente tem que tomar os cuidados, até porque a gente sabe que a gente está exposto a várias situações, muito provavelmente também aqueles que não se recordam, né, tiveram a sua bebida batizada, então toma cuidado, não deixa, isso também já serve de alerta, né, doutora? Não deixa seu copo exposto, toma cuidado aí na utilização de qualquer tipo de entorpecente ou mistura, porque pode gerar um problema para você mesmo e depois dificultar aí o teu direito e até a tua proteção, principalmente, que aqui a gente fala de saúde, né, que é tão importante, gente, doenças venéreas, né, sexualmente transmissíveis. Atualmente a hepatite, inclusive, nós estamos com um surto de hepatite aqui em Curitiba e região, nunca tivemos tantos casos, acho que hoje eu até vi, doutora, me corrija se eu estiver enganada, 258 ou alguma coisa assim, casos, né, de hepatite. Então, gente, é muito grave, é muito sério, a gente tem que cuidar, especialmente numa situação como essa, né, que você realmente pode pagar por isso, sofrer as consequências
desta tua, de repente, da falta de cuidado pela vida toda, não é, doutora? E eu sempre falo também nas redes sociais, quando a gente dá as dicas, né? No sentido de, principalmente as meninas mais jovens, começam a ir para festa, para baladinha, começam a consumir um pouco de bebida e tal, e gente, eu sempre falo, bebida, droga, não combina com a tua segurança. Quando você ingere uma quantidade de álcool, quando você usa também um entorpecente junto, você não consegue se defender, você não consegue dizer não, você fica vulnerável. Então, assim, se você tem amor ao seu corpinho, tem que ter um limite. Você nunca pode avançar o sinal, somente as meninas mais jovens, elas vão para baladinha e, olha, acontece no banheiro, acontece no bar, acontece na rua. É incrível a ocorrência que tem nessa faixa etária e sempre com histórico de drogas ou de bebidas. Olha, gente, está aí, é uma especialista e realmente, né, a doutora Dulce tem aí uma experiência imensa nesse assunto, ela trabalha com isso no seu dia a dia e ela sabe exatamente as consequências e toda a problemática envolvida. Então, toma cuidado, presta atenção aqui no que ela está falando para você se proteger, porque o que a gente quer também é que você tenha direito e você tenha saúde também. Gente, eu vou chamar agora, então, aí a nossa coluna de economia no Brasil e no mundo com o Matheus Retiro de Castro, para a gente ficar cada vez mais sabendo aquilo que vai influenciar a nossa vida, especialmente na área da economia. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos acerca da recente decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que determinou um novo corte da taxa Selic, da taxa básica de juros da economia, mas num ritmo mais moderado, de 0,25 pontos percentuais, diminuindo de 10,75 pontos percentuais para 10,5 pontos percentuais. Continuando desse modo a trajetória de reduções contínuas da taxa Selic, mas apresentando uma ruptura do ponto de vista do ritmo através do qual tais reduções vinham ocorrendo, porquanto, desde o ano passado, as reduções vinham sendo realizadas na magnitude de 0,5 ponto percentual. E tal modificação do ritmo se deu através de uma votação bastante apertada, havendo ali um desempate do presidente do Conselho de Política Monetária do Banco Central, Roberto Campos Neto, que vai em consonância com as próprias declarações recentemente emitidas, que iam justamente no sentido de reavaliar o ritmo de cortes da taxa básica de juros em função do insucesso do governo federal em cumprir com a meta fiscal de déficit zero, remanejando-a para o ano de 2025. Ou seja, parte-se ali fortemente de um argumento alicerçado à questão do risco fiscal, ou seja, em função de uma possível não convergência da política monetária com a política fiscal. No entanto, se a gente for pegar para avaliar os dados de desemprego, de inflação, nós podemos, de certa maneira, avaliar se, de fato, a taxa básica de juros deveria ter um ritmo mais moderado de reduções ou manter, na realidade, o ritmo que já vinha sendo posto desde o ano passado, de um ritmo de cortes de 0,5 ponto percentual. Isto porque, a partir do momento em que a taxa Selic apresenta um ritmo mais moderado de cortes, menores serão os estímulos, por exemplo, a emissão de crédito, que tem por objetivo estimular tanto o consumo das pessoas físicas em geral, quanto a produção das empresas através de capitais emprestáveis, ou seja, de fluxos de crédito que vão ensejando as empresas a investirem produtivamente. E a gente deve levar, sobretudo, tal fato, tais mecanismos econômicos em consideração, tendo em vista o fato da taxa de desemprego ter apresentado uma nova alteração positiva, ou seja, um incremento no último trimestre, no primeiro trimestre de 2024,
subindo para 7,8%, sendo esta a primeira alteração positiva há muito tempo de uma trajetória que vinha sendo, sobretudo, descendente da taxa de desemprego. Ou seja, há de se ter em vista, sobretudo, este cenário, no qual há uma perspectiva de enfraquecimento do ritmo de crescimento do PIB, de aceleração potencial do desemprego, concomitantemente a uma inflação que vem se apresentando, sobretudo, como controlada. Ou seja, justifica-se, de fato, arrefecer o ritmo de redução da taxa Selic, tendo em vista que a inflação continua fortemente controlada e tendo em vista tal enfraquecimento do ritmo de crescimento da atividade econômica, é um questionamento que nós devemos, sobretudo, ensejar em função de preocupações acerca da sustentabilidade da trajetória de crescimento da economia brasileira, também tendo em vista tal preocupação que começa, né, a tomar corpo em função do retorno dos aumentos da taxa de desemprego, que se refere, sobretudo, a uma massa de trabalhadores, a uma massa de força de trabalho que vem sendo crescentemente tendo dificuldades para obter emprego, para obter uma vaga no mercado de trabalho. Tendo tudo isso em vista, esperando ter transmitido informações relevantes sobre a economia, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Bom, gente, voltamos aqui então com a doutora Dulce, né, com essa conversa que, apesar de ser um tanto quanto polêmica, a gente sabe disso, né, ela acaba sendo essencial, a gente precisa realmente entender cada vez mais e saber os riscos que nós estamos correndo, como ela já comentou no bloco anterior, né, vamos para baladinha, né, de repente o pessoal que gosta aí está no auge, né, da sua vida, querendo aproveitar a liberdade, né, alcançada, mas, gente, sempre com muita segurança, sempre com muito cuidado, né? Não ingerindo bebida, se ingerir com cuidado, não misturando, não utilizando droga, não é legal, a gente sabe disso, gente. Então, assim, com todo o respeito, a gente quer o melhor para vocês, a juventude que vai formar, que está se formando, que vai realmente fazer a diferença no país daqui para frente. Então tem que ter consciência, gente. Cuidar da saúde, cuidar de si, ter amor próprio, isso sim é importante, né, doutora? Então, assim, a gente já falou um pouco ali de todas essas questões que envolvem o cuidado, né? Mas a gente tem também alguns pontos aqui que são importantes, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, ocorreu essa situação, ocorreu o crime, né? Então, nesse caso, ocorrendo o crime, qual é, ou melhor, né, até quais são os direitos dessas vítimas? O que elas têm que fazer? O direito, e isso tem até uma lei, que o nome eu não guardo, Lei do Minuto Seguinte. Olha. Achei interessante essa Lei do Uhum. Minuto Seguinte, não sabia que tinha um nome. Uhum. Mas ela tem o direito a ser atendida gratuitamente pela rede de atendimento. Uhum. Esse é o primeiro direito dela, Uhum. atendimento. Então, Uhum. isso é universal. Desde o mendigo de ruga, do favelado, em qualquer nível social, o seu direito ao atendimento Uhum. dentro do hospital. E dentro desses seus direitos, você tem o direito ao atendimento médico, à prevenção das doenças, à prevenção de gestação, Uhum. tem o direito ao atendimento psicológico, Uhum. porque a partir daquele momento que ela é atendida, que ela presta o atendimento da saúde, ela também é encaminhada para um acampamento psicológico, Uhum. e tem o direito a mover a ação contra o seu agressor, Uhum. né? Uhum. Porque existe um agressor, alguém a agrediu, né? O crime foi O cometido, crime né? foi cometido. Então, Uhum. esses são basicamente os direitos dela. Entendi. Atendimento à saúde, psicológico e legal. E nesse ponto, até, doutora, quando ela vai, por exemplo, ela dá entrada no hospital ali, né? Uhum. Percebendo, enfim, se ela estiver consciente o que é melhor, né? Uhum. Ela chega lá, eles vão fazer exames, ela tem direito a Sim. exames em todos os sentidos, por exemplo, eu vou fazer um exame, ou melhor até, contra todas as doenças, para aferição Sim. de doenças, enfim, todas elas, Sim, como é que esses funciona? exames são feitos. São A coleta
já ao adentrar do hospital, toda paciente ela recebe coletado sangue, né, para fazer toda a triagem das doenças sexuais. Entendi. Então ela recebe, lógico que muitas vezes se coleta o sangue, não apareceu ainda, por exemplo, né, o vírus do HIV, vai dar negativo. Por isso que ela já recebe o coquetel. Ela recebe coquetel de prevenção de sífilis, de coquetel de prevenção de HIV, de AIDS, né? Então ela já recebe antibiótico, ela recebe um coquetel mesmo de medicamentos, onde isso é uma prevenção contra doenças futuras. Entendi. Então, assim, a vítima não vai esperar ela daqui a 2 meses aparecer positivo para sífilis. Ela já chegou no hospital, ela já vai tomar a benzetacil, ela já vai tomar a penicilina benzatina. Então, ela já sai do hospital completamente medicada. Entendi. Para que ela não venha ter nenhuma doença sexual a posteriori. Por isso que é tão importante, né? Se acontecer algo que a gente espera nunca, né, que venha acontecer, mas se acontecer, que essa vítima possa, então, já imediatamente procurar o atendimento médico para poder fazer todos os exames que estão acessíveis e disponíveis ali na rede de hospitais, que são esses 4 hospitais aqui em Curitiba, né, doutora? Exatamente. Mas digamos assim, que essa pessoa, né, que aconteça com ela aquilo que nós dissemos lá no primeiro bloco, ela não tinha consciência, no dia seguinte ela despertou e foi entender que tinha acontecido alguma coisa, ela procura o hospital, digamos ela, será que aconteceu? Não, não sei, vou esperar para amanhã. Digamos que ela espere 48, 72 horas. Ela vai conseguir ter também esses exames sendo realizados? Ela consegue até 72 horas a prova, digamos, do estupro. Quando é que você define e quando é que o perito assina embaixo que o estupro aconteceu? Ou seja, não a violência sexual, a questão do direito, né? Muito a gente tem 2 situações. A ruptura do ímen, ou seja, a mulher era virgem e houve uma ruptura recente do ímen, então o perito pode dizer, houve o estupro, ou a presença de sêmen dentro do canal vaginal. Então, essas são as 2 provas, fica até 72 horas. Por isso que passou de 72 horas, o material degenera, o material se perde, a gente faz a coleta e o resultado vem negativo, porque já não tem mais material ali dentro. Então, por isso que a perícia, a gente sempre recomenda até 72. E a questão da pesquisa das drogas, bebida alcoólica, aí é só 24 horas. Então, se aquela vítima vai para casa, dorme e no dia seguinte vai fazer a coleta no hospital, muitas vezes a gente nem coleta sangue para pesquisa de drogas, porque esta prova de que a bebida foi batizada, se foi mais de 24 horas, perdeu. Não vai fazer o diagnóstico digamos, corroborando o que ela realmente disse que a bebida estava batizada. Perdeu a prova. Ou seja, aquilo que poderia até, digamos assim, ajudá-la para dizer assim, eu fui ali, eu estava inconsciente, por exemplo, né? Até por questões aí que a gente diz será que foi consentido? Não foi? Que daí tem toda aquela discussão também que envolve, né? Tem algumas situações que nem com consentimento vale, né? Exato, que a gente vê, inclusive... Por exemplo, menor de 14 anos. Exatamente, teve uma decisão, nem inclusive, sobre isso. Nem com consentimento, a lei entende que mulheres, pessoas, meninos também, com menos de 14 anos, nem com consentimento. O indivíduo é um agressor. E a gente está tendo muito, Débora. Né? Teve um dia no ambulatório que eu atendi 5 menores de 14 anos. Meu Deus. Dessas 5 menores de 14 anos, 4, elas foram com as próprias perninhas até a casa, até o apartamento do indivíduo. Elas pegaram um Uber, um táxi, elas foram ter relação sexual com aquele indivíduo. Perante a lei, menos de 14 anos, você não tem um preparo psicológico, não tem discernimento para você saber se você quer se envolver sexualmente ou não, se aquilo eu atendi uma menina recentemente que ela já tinha vindo fazer uma perícia em novembro do ano passado. Meu Deus! Porque ela foi com as perninhas dela e teve relação, e a mãe ficou desesperada e fez uma denúncia. Recentemente ela foi de novo, eu falei, já atendi essa menina. De novo ela tinha TTT no WhatsApp, tinha sido abordada lá por rede social, fica de bate-papo e esses indivíduos, eles têm uma lábia, eles têm uma lábia, um envolvimento muito grande, e a menina teve relação consentida com aquele indivíduo. E eu conversando com ela, até pedi para a mãe sair.
Eu conversei com ela e você usou camisinha? Não. Você Meu toma Deus, pílula? gente. Não. Eu falei, querida, a terceira vez que você vier aqui, você vai parecer grávida. Falou, não, eu não vou engravidar. Por que que não? Porque ele me garantiu. Você vê, né? Por aí A você vê ingenuidade é ingenuidade, tão né? grande. Eu olhei bem para a carinha daquela menina, daquela criança, e eu falei, é por isso que a lei considera você uma criança. E por isso que a lei considera que isso é um crime. Exatamente. Porque se não tem nem discernimento para fazer uma prevenção de gravidez e de doenças sexuais, né? Imagina, A camisinha, gente. como que você vai permitir que aquela criança goze de uma liberdade? Não tem maturidade. Não tem maturidade. Absolutamente. E isso acontece cada vez mais frequente. É uma geração que o ímpeto sexual, o despertar a curiosidade, eu não sei se é uma geração com um pouco mais de carência. Precoce, talvez, e também tem a questão da Redes carência. sociais, pai e mãe trabalhando, Exatamente. solidão, né? Tudo isso faz com Aquela que carência, né? é uma carência afetiva, elas acreditam em qualquer papinho frouxo que vem no WhatsApp, que vem na rede social. Então é uma geração que infelizmente é muito suscetível. E sabe o que muito eu vi suscetível. também? Acho muito importante até a gente falar sobre isso, doutora, que me chamou muita atenção. Nesses joguinhos também online, eu vi nessa semana, Roblox tem muita gente se utilizando, né, criminosos, né, vamos dizer aqui, se utilizando esses joguinhos para fazer amizade com a criança, conquistar a criança. Mês passado. A senhora Mês teve, então, passado doutora? eu fiz uma menina que tinha uma história, que tinha introduzido lá um objeto, não vou dar detalhes, claro. mas tinha introduzido um objeto dentro da vagina. Eu falei, o que aconteceu com você? Eu introduzi não sei o que dentro da vagina. Daí eu pensei, tá, onde é que tá a violência sexual nisso, né? Contando a história, ela foi incluída num grupo de WhatsApp de jogos. E daí lá eles jogavam jogo da velha, joguinhos virtuais, até que um fulano começou a falar individualmente com ela no privado. E começou a conversar, e conversar, e conversar, e conversar. Depois começou a fazer videochamada. E depois começou a exigir que ela fizesse nudes. Que ela mostrasse o seio, que ela mostrasse seus genitais. E culminou em ela introduzindo alguma coisa. E a desculpa do indivíduo era, eu sei onde você mora, eu sei o nome do seu pai, de sua mãe, seu CPF e todos os dados dele. Se você não fizer o que eu quero, eu vou entregar todos os dados dos seus pais para os bandidos e eles vão começar a dar golpes com os dados dos seus pais. Olha só. Então, assim, vem algum tipo de chantagem, né? Algum tipo que eles exigem que a menina obedeça às atitudes dele. E isso se parou porque os pais ouviram ela às 11 horas da manhã falando com o indivíduo, e daí um falou pro outro, vai lá ver com quem que a sua filha está conversando. Quando tomou o telefone da menina, tinha lá os nudes, os vídeos, os filmes. Meu Deus, gente. E tudo no celular. Olha só, isso aí fica a dica e o recado para os pais, gente. Olha, você, meu amigo, minha amiga, que tem filhos aí, sabe que estão jogando, presta atenção no que eles estão fazendo, verifica. Sabe o que eu percebi, Débora, depois da pandemia, porque tinham aulas online, toda criança tinha que ter um celular para ter aula. Esse momento Covid favoreceu o acesso ao mundo, né? Ao mundo internético, né? Então, assim, as crianças, assim, tiveram meio que um caminho sem volta, um caminho né? sem volta. E um caminho diante desse caminho sem volta, e os perigos estão aí, né? Estão aí. Cada vez aumentando mais, porque os golpes, os crimes, as situações que envolvem esse aspecto que a gente está conversando aqui, elas só tendem a piorar, gente, porque infelizmente essas pessoas têm muita malícia, têm muita maldade, são muito astutas e sabem muito bem como trabalhar aí esse emocional da criança que está carente, que está sensível, que não tem discernimento. Então, gente, toma cuidado, observa o que está acontecendo, olha o celular do seu filho e realmente presta atenção para ver
se ele não está aí eventualmente sendo submetido a algo assim. Agora eu vou chamar aí os comentários do Ney Daniel dessa semana para a gente também ficar atualizado em relação àquilo que aconteceu no Brasil. Vamos lá, Ney? Olá, agradecemos a você que está hoje aqui nos acompanhando no Direito e Justiça com Débora de Castro da Rocha. Agradecemos também as mensagens que estão encaminhadas com muito carinho para nossas redes sociais e também agradecemos a audiência ao programa Direito e Justiça. Agradecemos também a presença do ilustre entrevistado da semana e também a nossa ilustre apresentadora e jornalista Débora de Castro da Rocha. Agradeço também a todos vocês por fazer parte aqui deste belíssimo programa que possui o objetivo de informar a você o que ocorre no cotidiano da vida dos brasileiros. E hoje iremos falar um assunto no que tange para o produtor rural, pois recentemente o Banco do Brasil deve prorrogar dívidas de agricultor por sua safra frustrada. A juíza substituta da Vara Civil de Ribeirão do Pinhal, aqui no estado do Paraná, concedeu medida liminar favorável, determinando que o Banco do Brasil não negativar o nome em órgão de restrição de crédito e suspenda a exigibilidade dos contratos do agricultor que solicitou a prorrogação de dívidas rurais. O agricultor afirmou que, por sua safra frustrada, proporcionada pela forte estiagem que aconteceu recentemente aqui no estado do Paraná e pela queda drástica dos preços da soja, não viu outra alternativa senão requerer ao banco que pudesse prorrogar as suas dívidas. Assim, solicitou à instituição financeira não incluísse seu nome nos órgãos de proteção de crédito e a suspensão de todos os contratos e a prorrogação compulsória da sua dívida sem encargos moratórios. A magistrada do caso baseou seu entendimento nos requisitos de urgência previstos no Código de Processo Civil, reconhecendo o risco de danos irreparáveis ao agricultor que poderia prejudicar a sua continuidade de produção e de garantias. Além do mais, a magistrada aplicou também a súmula 298 do STJ, que estabelece o alongamento da dívida rural como um direito do devedor. Por fim, determinou para o banco não incluir o nome do agricultor nos órgãos de proteção de créditos e a suspensa exigibilidade de todos os contratos rurais. Bom, gente, continue aqui nos acompanhando no Direito e Justiça, que é um programa diferente, com qualidade, para lhe transmitir as informações detalhadas sobre o que ocorre na vida das pessoas. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Bom, pessoal, voltamos aqui então com o nosso terceiro bloco, conversando com a doutora Dulce sobre essas questões tão sensíveis e tão importantes, né, que devem ser levadas em consideração no nosso dia a dia, porque a fragilidade, especialmente aí das crianças, adolescentes, sejam meninas ou meninos, é realmente um ponto aí, o calcanhar de Aquiles, quando a gente toca nesse assunto aí de crimes sexuais, né, doutora? Você, com a tua experiência vasta, e nos diz muito sobre isso, dos teus atendimentos diários, né? E imagino que um ponto aqui que toca bastante forte é a questão do perigo em família, né? Sim. Que a gente até estava conversando aqui nos bastidores. Então, eu gostaria que a doutora dissesse para o nosso público sobre este grande problema. Eu, assim, em relação à ocorrência, né, de situações de violência sexual, tem 3 grandes blocos, né? Tem o primeiro são as crianças, as pequenininhas, até, digamos, aquela pré-adolescência, que as grandes ocorrências, as grandes vítimas são assediadas por pessoas dentro do ambiente familiar, Poxa. tio, primo, padrasto, avós.
Então, esse grupo onde muitas vezes a criança é deixada na casa de um parente para cuidados, marido de babá também acontece. Então, assim, a mãe acredita que aquela criança está sendo bem cuidada e muitas vezes ela é assediada por longos anos. A coisa começa ali com 7 anos, a passar a mão, a fazer carinhos e carícias, e a coisa vem evoluindo, e às vezes quando a criança, e existe um trabalho muito legal nas escolas, de investigação, de desenhos, de questionamento, de conversas, isso é motivado dentro das escolas para que a criança aflore, que ela traga algum relato que ela não tem condições de fazer em casa. E muitas vezes vem essa situação, né, de avô, né, principalmente, ou tios que moram junto na mesma casa, enfim, situações diversas que a gente até para pensar onde é que está a mente humana, onde é que a mente humana está se perdendo para você ter que passar a mão numa menina de 9 anos. Então são coisas assim que às vezes chocam, né? Porque É inimaginável. é inimaginável, assim, o tamanho da doença da cabeça de certas pessoas, de se aproveitar de crianças tão inocentes, né? Com uma ingenuidade assim tão grande e por tanto tempo. Então, esse primeiro bloco de crianças mais novas são assédios interfamiliares. Depois, ali dos 12 até os 16, é a questão das mídias sociais. É os WhatsApp, Instagram e relacionamento ali nas redes sociais. Depois dos 16 anos até uma faixa etária de 20, 30 anos, é as baladas, é as festas, é a bebida, ou seja, existem é a fases, droga. né, bem Sim, ali sim. colocadas. E Né? 40 e mais, assim, situações de ponto de ônibus, passou no ponto de ônibus e pegou, estacionamento de supermercado e ex-marido. Ex-marido que chega na casa da ex-mulher achando que pode fazer e acontecer o que quiser. Existe muito relato de ex-marido, ex-namorado, alguma coisa que chega agredindo e exigindo uma relação sexual não consentida, né? Então esses são, assim, no decorrer da vida, né, da mulher, são as principais incidências, assim, são as principais motivações para que se cometa um estupro, um assédio sexual. Isso é importante considerar aqui, porque a gente sabe que existem, então, momentos bem demarcados ali, cada momento traz algum tipo de situação e um risco, né, diferenciado. Então, é para a gente saber, normalmente, até para a gente direcionar a nossa atenção no que pode, especialmente a gente que é pai e mãe, vai perceber lá o comportamento dos filhos até tal idade, quais são os riscos naquelas idades, né? E quando mais velhos também, claro, existem outros riscos e a gente que daí vai ter que tomar esse cuidado, essa atenção, para não ter que passar, para não ter que ser submetido. Então, dentro dessa proposta, aquilo que a doutora está falando, né? E nesse ponto, doutora, quais então, a gente já falou lá de criança, né? De, por exemplo, os pais tomarem mais cuidado, prestarem atenção no que está acontecendo, mas e esses outros, no caso, ou melhor, até nessas outras faixas, né, etárias, né, que são aí faixas maiores, o que a gente pode fazer para tentar coibir, se é que existe, enfim, o que você indica no teu dia a dia lá no consultório, nos teus atendimentos, o que você normalmente fala para o teu paciente? Você falou numa faixa etária um pouco mais maior, adulta, isso, né? exato, ali dos 20 e poucos anos. Principalmente é realmente nas festas tomar muito cuidado com a bebida alcoólica e com o uso de drogas. Que acho porque que é o determinante, a principal coisa. E não se envolver com pessoas inadequadas, né? Porque exato, isso aí não vai ter jeito daí, isso aí né? não vai ter jeito, mas assim... Porque daí a gente entra lá no caso do ex-marido, eventualmente, que vem ali, acha que pode, acabou a relação, mas ainda se sente o dono da pessoa, né? Quer dizer, entende a pessoa, vê a pessoa como se fosse sua propriedade. Então, é saber realmente com quem se envolve, porque daí a gente entra bem nesse aspecto, né? Exato, a loucura do outro, né? A loucura do outro, né? Que daí a gente vai para outras questões também, né? Até no âmbito da psicologia aqui, né? Claro, é difícil, né, gente? A gente vai dizer assim, não, mas como que eu vou saber como é que o outro é, né? Eu estou me relacionando com ele agora, estou conhecendo a pessoa,
Mas sempre assim, né? Ali na paixão, quando a gente está ali cego, a gente não percebe, mas né, a paixão tem Há sinais, né? dá sinais, Há sinais, né, Hoje Débora? tem muito isso, né, Existem doutora? sinais, assim. Né, haverá sinais. Às vezes na paixão você não quer enxergar, mas há sinais. Há sinais, exatamente, gente. Então sempre presta atenção aí no teu relacionamento, né? Se preserva, se cuida, se ame em primeiro lugar, que eu acho que essa é uma dica muito importante, né, para nós mulheres, enfim, para todo mundo, né, gente? Todo mundo que tem um relacionamento, né? O que a gente prima sempre é se ame primeiro. Se ame, se goste, se respeite, para que você não esteja ou não se torne uma pessoa vulnerável, sujeita a esse tipo de situação, a esse tipo de crime, que além de ser algo que vai te marcar para a tua vida inteira, seja no aspecto que for, psicológico, físico, né? Você tem que se proteger. Então, gente, essa eu acho que é a dica mais importante aqui nesse bloco. E outra né? dica nas festas, nas baladinhas, assim, sempre tem que ter ali a amiga da vez, né? Porque mais que hoje todo mundo vai para Uber, para as festinhas, mas existem algumas ocorrências em táxis e Uber. Se você volta para sua casa alcoolizada ou ingeriu alguma bebida alcoólica, cuidado, cuidado. Porque existem muitas histórias de que saiu, foi pra balada, na volta acontece a situação de parar no meio do matinho. Acontece, gente. Então, você simplesmente voltar de Uber da balada não tá te protegendo. Você tem que escolher uma amiga do grupinho, que vai ser aquela amiga a careta da vez, a careta da noite. Quem que vai cuidar do grupo? Tem que ser uma eleita na noite que ela vai cuidar de todas as amigas. Porque não tem outra forma, como se fosse gente. aquele tal do motorista da rodada que não bebe. Exatamente. Não tem bebe, que ter a fica amiga ali. da rodada que vai ficar a careta da noite. Porque ela que terá a obrigação de cuidar das suas amigas, porque se todo mundo beber, se todo mundo ficar altinho, não, fatalmente alguma vai ser a vítima da noite. Não acontece. Isso aí, gente, não E tem como acontece esquecer, no banheiro né? dos bares, Você veja, no banheiro pode, dos né? bares. Eles empurram por dentro do banheiro e dentro do banheiro eles cometem a violência sexual. Tá vendo, né, gente? Aqui, quando vocês ouvem alguém com essa propriedade falando sobre esse assunto, que tem experiência, que vê todos os dias isso acontecer, e te traz esse relato, não tem desculpa, né, gente? Não tem desculpa para não se cuidar. Então, já sabe, daqui para frente, ó, todo cuidado é pouco, motoristinha da rodada, amiga da rodada, que não vai beber, vai cuidar, não vai aí se deixar levar por qualquer papinho, né? Qualquer um que chegue para você e te conte uma historinha, né? De que você é bonita, aquilo, aquilo outro. Então vai, se divirta, curta a vida, aproveita, o tempo passa, mas com cuidado e muita responsabilidade. Exato. Mas antes da gente continuar aqui com a doutora, ainda falando mais um bloco sobre esses assuntos tão importantes, a gente vai chamar a coluna de direito imobiliário, gente. Então vamos lá discutir um pouco sobre essa área tão importante do direito? Depois a gente volta. Voltamos aqui com a nossa coluna de direito imobiliário e hoje a temática é uma das mais sensíveis aqui, que diz respeito à possibilidade de exclusão do condômino antissocial. Vejam que essa questão é bastante sensível dentro desta ótica condominial que é tão importante, dentro daquilo que a gente também sempre fala, que é o direito de propriedade, o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana e também, né, gente, o direito que deve ser preservado dentro do condomínio, as disposições legais do condomínio, convenção, regimento, que a gente sabe que também devem sim ser respeitados. Mas vejam que nesta situação, quando a gente fala da possibilidade de exclusão de condômino antissocial, isso já não é uma novidade, tá? Isso já vem acontecendo na prática, a despeito de nós não termos ainda legislação tratando de forma expressa sobre este assunto, sobre esta possibilidade. O que nós temos hoje é justamente a possibilidade de ingresso com ação e algumas decisões, inclusive tanto a jurisprudência quanto a doutrina, vem se posicionado favoravelmente a respeito da exclusão.
Mas vejam que não é assim tão simples, né? Não é, eu não gosto do fulano, o fulano faz barulho, o Beltrano eventualmente estacionou o carro no lugar errado, ou o cicrano de repente fez aí uma festa fora do horário. Não é assim, né, gente? A gente tem que estar diante de um caso muito grave, porque nós estamos falando de exceção e não de regra. Então, todas as vezes que isto acontecer, claro que o magistrado também, se debruçando sobre o caso, vai ter que ter muita segurança para decidir, porque eu estou excluindo alguém da sua propriedade, do seu imóvel, né? O seu direito de propriedade está sendo tolhido. Então, a discussão, ela pode ganhar uma proporção gigantesca. Então, vejam que, por enquanto, nós temos, então, uma situação que permite, ainda que não tenhamos lei, mas o que se discute agora por um grupo de trabalho é, então, este incremento lá no artigo 1337, que só prescreve, por enquanto, multa. E neste sentido, então, o que se pretende é fazer com que haja a disposição legal expressa, assegurando, então, a possibilidade de exclusão deste condômino antissocial, que ocorrerá mediante a realização de uma assembleia para que, então, seja deliberada a possibilidade de exclusão deste condômino. E vejam que, em seu favor, este condômino, então, poderá invocar aí direito de ordem constitucional, que é justamente o direito de propriedade, o direito de moradia, e assim tentar valer, ou melhor, fazer valer, então, o seu direito, melhor falando, de permanecer neste imóvel. Mas vejam que aqui nós temos um conflito muito grande, que é um direito de propriedade, que é um direito à moradia, em face do direito da massa condominial, do direito daqueles que estão se sentindo efetivamente incomodados por esta situação. Então, gente, o que a gente tem aqui que pensar sempre é que nós estamos diante de uma situação bastante conflituosa, bastante sensível deste ponto de vista, né, que inclusive afeta esse direito aí tão importante, que é um direito de ordem constitucional, na verdade são dois, né, porque a gente não pode esquecer aqui direito à moradia também, e que nós deveremos então seguir um procedimento que vai ser disciplinado na lei para que então seja possível a exclusão deste condômino. E neste sentido, então, gente, a gente vai ter que se atentar agora, ver como que vai ficar, né, quais serão os próximos passos. A gente sabe que a discussão, ela é bastante significativa agora, né, inclusive nós estamos aí diante da possibilidade da alteração do Código Civil, e não só esse dispositivo, esse artigo vai ser alterado, teremos outros inúmeros também que vão sofrer alterações e que espera-se possam estar então atualizados e em compasso com essa nova dinâmica social, com todas essas questões que acontecem no nosso dia a dia, que infelizmente não nos permitem muitas vezes tomar certas atitudes porque não existe um respaldo legal, e ao mesmo tempo também nos impedem aí de ter aí a satisfação de direitos, porque não há aí expressamente prevista essa satisfação. Então, o que a gente espera agora, diante de tudo isso, é que efetivamente seja regulamentado, que a gente tenha, então, essa normativa expressamente prevista para resguardar todo mundo, tanto a massa condominial que está insatisfeita, né, com determinado condômino, que efetivamente está enfrentando um problema de grande proporção, e também esse condômino que está sendo aí acusado de ser antissocial, possa também ter o seu direito à ampla defesa, contraditório, enfim, ter um procedimento a ser seguido, até para que também não haja nenhuma injustiça, né? Porque na prática a gente tem que primar sempre pela satisfação de direitos e não pela possibilidade de que sejam aí perpetrados malefícios ou que sejam feitos ou causados, melhor falando, prejuízos, né? Seja para uma parte ou para outra. Então, gente, a gente vai acompanhando agora aqui tudo isso que vai acontecendo, né, diante de toda essa proposta, né, para a gente ver como que isso vai ficar, como que vai se desenhar na prática. E eu vou trazendo aí semanalmente essas informações para a gente se atualizar e para que vocês também, meus queridos amigos que me acompanham aqui na coluna, possam também saber o que está acontecendo, tá, gente? Então, vamos sempre aí ficar agora antenados a tudo que nós
conseguimos perceber aí em relação a essas mudanças para trazer semanalmente aqui essas atualidades para você também, porque nada a gente está falando de direitos muito importantes, como eu sempre falo, direito de propriedade, que é uma das tônicas mais relevantes aqui nas nossas discussões semanais. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês, me despeço na certeza de tê-los aproximado um pouco mais do seu direito na área imobiliária. Um abraço e até a próxima! Quarto bloco aqui agora com o Bonifácio também fazendo parte, né? Não sei até quando, já resolveu sair também, mas tá tudo certo. Daqui a pouco ele volta, doutora. E a gente vai conversando sobre uma outra questão aqui importante e bastante recente, que é do dia 22 agora, dia 22 de maio, que foi aprovado então pelo CCJ do Senado, ou melhor, aprovada a castração química para presos por crimes sexuais. E esse projeto de lei diz que tem por propósito a redução da reincidência e aumento da segurança pública. E aí, doutora Dulce, será mesmo que com a aprovação desse projeto nós teremos aí uma diminuição dos crimes sexuais? Com esta castração que está aqui prevista? Eu fiquei sabendo hoje, né? Recentemente eu fiquei sabendo desse projeto de lei. Só para explicar ao público o que seria isso, né? Na verdade, quando a gente fala de castração química, é alguma coisa que, digamos, destrua ou que suprima a produção hormonal de testosterona no homem, né? A gente está falando castração química de homem, né? Então isso é para reduzir a produção de testosterona, que todo mundo sabe que a testosterona é hormônio androgenizante, é hormônio da força, é hormônio da libido, é um hormônio da explosão, né? Então a intenção desse projeto seria que o homem ficasse mais calminho, porque se ele tem uma baixa de testosterona, é como aquele homem que entra na andropausa, que ele fica mais sossegadinho. Esse seria o propósito. Agora, eu me questiono, que o projeto de lei diz que essa castração tem que ser voluntária, né? Não é uma coisa, se foi comprovado o estupro, por exemplo, ele é obrigatório a fazer isso. Não, ele tem que se prontificar a querer fazer isso, é a primeira coisa. A segunda coisa é que o benefício para esse indivíduo seria que ele cumprisse a pena, por exemplo, se ele tem 8 anos ou 10 anos de cadeia para cumprir, ele poderia cumprir em regime aberto. Então ele não ficaria preso. Seria, o benefício dele é estar tratando, no sentido de suprimir a sua compulsão sexual. Em troca disso, ele ganharia uma liberdade, né? Pois é. É um projeto de lei, mas a primeiro momento que eu li essa notícia, eu pensei, mas espera aí, a compulsão está na cabeça? Pois é, a é isso que eu ia te perguntar, a né? loucura da mente, né? Será até que ponto essa redução da testosterona vai realmente reduzir também, né? Essa loucura, né? Essa compulsão por abusar de uma criança, por exemplo. Eu não sei, é uma coisa que o tempo vai nos dizer, né? Sim, exatamente, porque a questão toda é essa, né? A gente não fala só da testosterona, né? De uma produção elevada naquele que comete o crime, no criminoso. O problema não é só esse, o problema maior está aqui. Realmente, né, um problema de ordem psicológica, psiquiátrica, enfim. Muitos dos abusadores foram abusados, Débora. Às vezes é um contexto, e isso a gente escuta também nas perícias, não, é porque ele também foi abusado, não, porque na história já tinha sofrido abuso por não sei quem. Quando você vai puxando a história daquela família, tem várias situações de abuso naquela família, né? Então é uma coisa que é um print na educação daquele indivíduo, né? Fui abusado, logo abuso. Mas não necessariamente também, até a doutora que conhece o assunto como ninguém, não necessariamente foi abusado também, né, doutora? Existem casos que foi abusado, outros casos já não. Sim, não é a história de abuso na família não é obrigatória. Não é obrigatória.
a gente vê, assim, abusos por parte de pessoas mais jovens, né? Então, o adolescente de 12 ou 13 ou menos, que abusa, ele geralmente foi abusado também. Ah, entendi. Né? Então, vê aquela descoberta da sexualidade junto com as memórias que ele tem de abuso anterior, né? E aí fica tudo num pacote só, né? Aí vem tudo. Vai virar Mas é um projeto de ciclo. lei que acho que só o tempo vai nos dizer se isso foi realmente efetivo ou não. Vamos ver, né, como se diz, né, todas as intenções, boas intenções são bem-vindas, né, gente, mas a gente sabe que muito embora, né, existam intenções que sempre, né, a gente espera que realmente estejam pautadas nessa ideia, né, de satisfação, de poder trazer segurança para a sociedade, que elas talvez devam ser aprimoradas, tá? Isso é uma ideia aqui que eu estou ventilando, né, a gente eu não sou da área, né, mas ouvindo a doutora falar sobre o assunto, acho que a ideia aqui poderia ser aprimorada, não pensarmos apenas na castração química, porque somente a castração química por si só não vai ser aquela que vai resolver o problema, né, não vai trazer a solução imediata ou direta para esta questão. Então, fica aí para nós esta posição no sentido assim, vamos ter que trazer uma solução para o problema? Sem dúvida. Mas será que só pensar na castração é suficiente? Não, pensamos que não. Se o problema é psicológico, se o problema está aqui, ou enfim, psiquiátrico, o que for, o tratamento não vai se reduzir a isso. E a pena, muito provavelmente, enfim, ali o que vier, né, em relação a isso, o benefício, vamos fazer a castração, então vai ter o benefício de redução de pena, enfim, cumprimento de pena em liberdade, o que for. Então, vamos pensar que talvez não seja só isso, né, gente? Porque senão a gente vai só estar, de repente, aí dimensionando de forma errada essa situação, tá certo? Então, gente, eu acho que fica aí a dica, né, doutora? Mas... A questão de ser voluntária também eu acho dificultoso, porque o homem geralmente ele se sente empoderado, viril, machão, ele é, né, aquela volúpia, aquela compulsão, eu não sei se esse tipo de agressor, se ele concordaria na castração química, porque seria perder sua identidade, né? Sim, não tenha dúvida também, né? É voluntária, esse voluntário também voluntário. é complicado, né, gente? Então também vale a pena pensar sobre isso. Mas, doutora Dulce, eu vou chamar agora, então, o nosso patrocinador e depois a gente volta aqui nesse papo super agradável que a gente está aprendendo muito com você. Tá joia? Vamos lá, então? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, gente, voltamos então com o nosso quinto e último bloco aqui com a doutora Dulce. Falamos aqui sobre vários aspectos dos crimes sexuais que ela vê todos os dias, aconselha, atende, enfim, cuida, né, com todo carinho, né, todo amor, porque ela desenvolve esse trabalho realmente aí com o amor que ela tem, né, enfim, o dom dela, a vocação. E além desse dom incrível, né, que a gente sabe que não é para qualquer um trabalhar numa área tão complexa, tão complicada, ver o sofrimento, a dor do outro, né, você tem que ser muito empata, né, tem que realmente se colocar no lugar ali, que acaba sofrendo junto muitas vezes, dependendo da circunstância, né. Tem também essa outra especialidade da doutora, que é justamente aí a estética íntima, né, doutora, que também é uma situação aqui que traz algumas dúvidas, né, para as nossas telespectadoras, para o nosso público, porque existem discussões a respeito disso, né, doutora? E você pode, melhor do que ninguém, esclarecer para nós se realmente essa estética íntima, algum tipo de intervenção na área, pode trazer algum problema ou impactar
na libido dessa mulher, enfim, ou no prazer dela, no momento ali, né, do amor do casal, enfim, o que seja, né? Surgiu nesses últimos anos, Débora, uma parte da ginecologia, que é a ginecologia regenerativa, estética, funcional, né? Por quê? Porque tem situações da ginecologia que a ginecologia básica, aquela ginecologia de consultório, não resolve. Então, hoje, com o advento de laser, de radiofrequência, dos biomoduladores, tudo isso veio da dermatologia para a ginecologia. Por quê? Porque a vulva, ela faz parte da nossa pele, né, do nosso revestimento corporal. Então, tudo que a gente usa aqui na carinha para ficar bonitinha, a gente descobriu que a gente pode usar na vulva também. Então, hoje a gente tem uma linha de tratamentos que não são cirúrgicos, né, que são conservadores, e aí a gente tem a radiofrequência, o laser, os bioestimuladores, então é o radiesse, o ácido hialurônico, o ácido polilático, tudo que você faz para levantar o rosto, a gente faz também para melhorar aquela frouxidão, aquela flacidez da vulva, né, com o que tempo, faz parte, né, não é o Todas processo de nós envelhecimento. envelhecemos, Exato. né? Então tem essa parte que ela é bem conservadora para dar um upgrade, né? E o que evoluiu muito também no Brasil é a parte cirúrgica. Bacana. Porque hoje a gente tem cirurgia de redução dos pequenos lábios, porque muitas mulheres têm os pequenos lábios muito hipertrofiados. Tem cirurgia dos grandes lábios, que às vezes a flacidez da pele é tão grande que fazer um tratamentinho conservador não resolve. Então a gente também pode tirar o excesso. E uma área cirúrgica que a gente é top do mundo é na cirurgia clitoridiana. Olha que bacana. Porque nós temos aqui no Brasil uma demanda de mulheres tão empoderadas que não tem medo de tomar androgênios, que elas querem ficar musculosas, com o abdomezinho trincadinho. São mulheres jovens, às vezes são mães de família, mas que querem uma definição corporal. São mulheres que querem estar bonitas. E aí, nas academias, e muitas vezes até sem acompanhamento médico, usam androgênios, e o clitóris, ele tem receptor para os hormônios masculinos. Então, se você tem aumento dos hormônios masculinos, você tem um aumento do clitóris. Então, a gente tem aquelas mulheres que têm uma hipertrofia do clitóris. Como ninguém, como nenhum outro país. A gente tem uma incidência muito maior aqui. Olha só. E por uma necessidade, uma demanda, a paciente vai para onde? Para o ginecologista, para o cirurgião plástico e fala, eu quero isso aqui out, eu quero isso aqui fora, dá um jeito nesse negócio aqui. E a gente começou fazendo clitoropexias, dando pontinho para puxar para trás, fomos evoluindo nas técnicas cirúrgicas, e hoje a gente tem uma técnica de redução do comprimento do clitóris sem alterar a sensibilidade. Olha só. Então isso é chamada de clitorectomia segmentar. E como nós, tanto a população quanto os médicos, talvez sejamos mais corajosos e audaciosos que na Europa, que nas Américas, a gente começou a fazer esses procedimentos com excelente resultado, sem perder sensibilidade da paciente, resgatando a autoestima, a feminilidade, o bem-estar dessa mulher. E aí a gente começou a sair para fora para dar palestras. Então eu sou speaker em Fort Lauderdale, eu fui convidada para Venezuela, para o México e para Istambul, agora em novembro. Eu vou para Istambul, tudo falando dessa técnica maravilhosa, que o resto do mundo fica assim encantado. Como que a gente consegue resultados estéticos tão bonitos, tão bons e tão funcionais. Então assim, é uma área da ginecologia que evoluiu muito, né, para tratar não só a questão de estética, mas aquela atrofia da mulher da menopausa, aquela perca urinária, aquela dor na relação sexual. Então é um capítulo da ginecologia enorme que beneficia as mulheres assim em todos os sentidos. E as mulheres hoje, a gente vivia até 60 anos, né, Débora? Então, agora a gente vai para os 70, a gente vai para os 80, a gente vai para 90. Nos 60 a gente está e tamo recomeçando, lá, estamos entrando numa recomeçando. fase, né? Antigamente a mulher não sentia assim a consequência da menopausa tão forte, porque a gente logo morria, né? Isso, Chegava na menopausa e morria. Só que agora a gente, metade da nossa vida, nós estamos na menopausa.
Exato. Então, a gente precisa qualidade de vida, Uhum. a gente precisa participar com nossos companheiros, com nossos parceiros, Uhum. a gente precisa ter esse bem-estar. E com essa ginecologia regenerativa, a gente consegue ver a mulher na sua amplitude, Uhum. na sua questão estética e funcional. Uhum. Que também não adianta ficar só bonitinha ordinária, né, sim, Débora? não tem, Tem não que estar tem. funcional. É. Então, a gente consegue, com esse segmento da ginecologia, e Uhum. você tem que fazer muita especialização, muito curso, porque não é aprendido na faculdade. Uhum. Então, a gente tem que ter, nós como profissionais da área, a gente tem que querer dar um passinho para Uhum. frente e estar na frente da maioria. Tem que ter aquele Mas, dinamismo, né? Aquela vontade de realmente estar exato. aperfeiçoando tudo aquilo, né? Que já Mas a tem. gente resgatar Uhum. a autoestima, a feminilidade de uma mulher, isso mexe com a gente, assim, de uma forma. Eu acho que é o mais legal desse segmento da ginecologia, é o Uhum. que a gente pode fazer pela outra. E o Uhum. agradecimento que a paciente tem pela gente, de, oh, doutora, graças a Deus, tudo voltou. Eu tenho Uhum. pacientes assim que, nossa, me adoram, porque conseguiram resgatar seu relacionamento com seu marido, com seu parceiro, Uhum. conseguiram levantar a cabeça e hoje Uhum. conseguem ir numa depiladora, Uhum. conseguem abrir a perninha e Uhum. tá se sentindo bem. Então Uhum. é uma Não tem delícia. aquela timidez, aquela vergonha, né? De repente, Vergonha, puxa, mas não vergonha tô de ir mais numa como eu era. depiladora, Aham. vergonha de ficar de pé na frente do espelho. Uhum. Então, assim, é maravilhoso resgatar a autoestima dessas mulheres, sem É, e dúvida você nenhuma. veja, né? Porque E são vários aspectos, tem né? até cirurgia para voltar a ser virgens. Olha, tá vendo, gente? Existe até isso. Você Eu digo veja? mais pela questão lá da violência sexual, né? Aham, sim. Acho que isso numa mulher adulta, madura, eu acho Não, não isso uma faz hipocrisia. diferença, né? Mas, de repente, para aquela mulher lá que foi violentada e que Uhum. não perdeu sua virgindade porque quis, né? Uhum. Será que não seria... Regenerar, né? De repente, será né? que não seria uma alternativa ela se sentir virgem de novo? Uhum. Né? Será que ponto isso teria importância Psicologicamente na sua... falando, né? Exato, E até exato. pode trazer um reflexo para a vida dela de forma positiva, né? Sentido assim, não, recuperei, então eu sigo minha vida em paz, Agora eu apago vou perder a aquilo. virgindade quando eu quiser, quando eu Isso. decidir, né? É, como se ela pudesse, ela tivesse o direito de apagar aquilo que aconteceu e seguir em frente, escolhendo, né? Quando, qual é Exatamente. o momento certo, né? Que eu acho que isso é um papel relevantíssimo, né? Quando eu falei que você era uma grande profissional, né? Eu também, né? Deveria ter dito que você é uma das maiores referências no assunto, né? Nesse sentido, inclusive, porque vejam, gente, trazer autoestima quando uma mulher realmente está fragilizada nesse aspecto, não é para qualquer uma, né? E Sim, ainda mais dentro de uma área como essa, em que você está no limiar, né, doutora? Que sim, existe ali um cuidado, existe um risco, né? Então, acho que muitas mulheres te procuram já sim, perguntando, doutora, mas e aí, será que exato. se eu fizer não vai ter risco? Isso Né? perguntam bastante, e a gente, por experiência, por anos já nessa estrada, a gente sabe que, eu falo sempre assim, o risco é de você se amar, Aham. o Ó, risco é de se você amar se cada vez gostar. mais, então. Esse é o risco que você tem, Você realmente, veja. e às vezes ela cheia de culpa, ai, por que que eu sou assim? Ai, porque eu sou muito feia? Ai, porque, assim, vem deprimida, eu falo assim, amiga, Uhum. a gente pelo menos tem conserto, agora o homem, ó, É. não tem muito o que fazer, nós temos conserto. Tá vendo, né, gente? Ó, tem muita solução, tem solução para tudo. Como a Tem gente sempre solução para fala, tem tudo. jeito para tudo, só não tem para morte. Então, né, Exatamente. No doutora? caso da mulher, sim. A Né? gente conseguiu aqui, ó, melhorar aqui o andar superior, Uhum. plástica, peito, abdominal, e agora, lá embaixo, a gente também Tem tem um solução jeitinho. para tudo. É, tem um jeitinho. Então, olha lá. E, doutora, entrando nesse assunto, já que a gente está falando sobre isso, até as nossas amigas telespectadoras podem perguntar: dói muito pós-operatório? Olha, eu também, além de fazer a cirurgia clitoridiana, em 2022 eu fiz um fellow na Polônia. Uhum. E eu trouxe uma técnica desse cirurgião da Polônia, que ele é diferente de qualquer técnica feita aqui no Brasil. Uhum. Inclusive, esse final de semana ele esteve aqui em Curitiba, nós trouxemos ele da Polônia para dar um curso. Ele faz uma labioplastia, Uhum. onde você conserva a borda do pequeno lábio. Uhum. Você não amputa os pequenos lábios, Ah. você reposiciona, você faz uma harmonização da vulva. Uhum. E essa recuperação, a cirurgia é toda feita com laser, Uhum. né? E a recuperação é muito tranquila. Uhum. É uma primeira semana de pontinhos, de um pouco de edema, de um pouco inchaço, mas recupera muito Ou rápido. seja, até para quem teve um parto normal, digamos assim, a gente poderia comparativamente dizer que a dor seria similar?
Acredito que sim, né? Uhum, Não, uhum. não da dor do parto, mas a dor Sim, do mas do pós-parto, né? pós-parto ali, que Acho deu que aquele seria similar. E cortezinho a ali. dieta também é similar, porque é 1 mês e meio sem vida sexual, né? Uhum, É 1 mês e meio sem relação, uhum, sem academia, sem levantar peso. É uma uhum. recuperação de um procedimento cirúrgico mesmo. Então, né, é aquela incisãozinha ali que vai te dar, né, aquele desconforto, aquela ardência, né, Sim. mas algo que com certeza aí vai ter a cicatrização e vai te trazer, sem sombra de dúvida, a melhoria, né? Nessa técnica, a incisão é Uhum, no sulco, aham, entre os grandes e os pequenos lábios, naquela dobrinha, uhum. é ali. Ah, Então entendi. você não tem cicatriz. Olha, Você olha e fala assim: cadê? perfeito. Uhum, Cadê? Não uhum. aparece. É muito legal. Maravilha. Eu gostaria muito que você deixasse, então, os teus contatos, onde você atende, tuas redes sociais, para que as nossas telespectadoras agora, diante de tudo isso, né, saibam que essa grande mulher aqui vai fazer o que ela puder fazer por você em todos esses aspectos que ela relatou. Bom, o meu consultório ele é bem central na Comendador Araújo. Uhum, Você me encontra facilmente na minha rede social, uhum, doutora Dulce Henriques. uhum, O site www.doutoradulcehenriques.com.br. uhum. Telefone do consultório, não sei, Eu acho que é bom, é tá bom. lá no Instagram, mas tem o 41 Uhum, DDD, né? 999155156 ou 30155212. Esses uhum, são os contatos do consultório. Mas uhum. pelo WhatsApp, pelo Instagram, eu sou Uhum. facilmente localizável. Ah, com certeza. Então, ó, gente, não tem desculpa para não falar com a doutora Dulce, né? Ela deixou aqui todas as redes, contatos, endereço, e você sabe que se precisar, você agora tem com quem contar, com quem conversar sobre as tuas dúvidas, ainda que seja uma consulta, né, doutora, Sim, também, para sim. tirar dúvida, esclarecer, a doutora está à disposição, para que a gente consiga, então, trazer aí essa autoestima, né, recuperar, né, essa autoestima da mulher tão importante, que nós somos fortes, nós somos guerreiras, nós somos bravas, destemidas e temos que estar bem, bem conosco. Para nós, gente, é o que a gente sempre fala, não tem que estar bem para o outro, a gente tem Sim, que estar bem primeiro para a gente. Estando bem para exato. a gente vai estar bem para o outro. Então, nos amemos primeiro, para que depois os outros possam nos amar e também nos respeitar, né? Então, acho que isso é o mais importante aqui, né, doutora? E só tenho a agradecer o convite, muito obrigada. Débora, foi um Imagina, prazer estar aqui com você. prazer foi todo Sempre que nosso. você precisar, estou à disposição. E com certeza iremos precisar, porque a doutora é Ótimo. a nossa voz aqui hoje sobre o assunto, é a voz que vai ficar para a gente a referência mesmo na área, né? Para a gente consultar sempre que for necessário, já se sinta convidada a voltar, Muito obrigada. tá bom? Muito Eu obrigada. agradeço muito mesmo, doutora, tá? E também, gente, eu não posso deixar de externar aqui meu agradecimento a toda a comunicação, que também é a grande responsável aqui, a Verônica Pacheco, minha grande amiga, a amiga que sempre está conosco, nos incentivando, e ela que faz essas pessoas lindas brilharem aqui também. Você já não pensou em ter sua imagem brilhando na TV, nos espaços de comunicação? Se você pensou nisso e quer isso para você, e precisa disso com certeza, fala com ela. Ela é o nome, ela é a pessoa. Verônica Pacheco, da Toda a Comunicação. Inclusive, eu vou deixar o contato dela depois aqui. Vai rodar também para você que quer ser aquela pessoa referência, porque só ela é capaz de te ajudar ainda mais a chegar onde você quer. Bom, gente, eu hoje tenho que encerrar, porque a gente já falou bastante aqui, E o né? Boni já está E o dormindo? Boni já também está dormindo, descansando. E para te desejar, né, uma excelente semana, que você consiga alcançar os teus objetivos, siga em frente, se inspira nessa mulher incrível que está aqui hoje, está conversando com a gente, está deixando muito daquilo que ela sabe, do seu conhecimento, compartilhando com a gente. E com certeza, né, gente, vamos trazendo cada vez mais pessoas incríveis aqui para conversar com você e fazer com que você sempre saiba que, além de aprender, além de conhecer, que você pode se inspirar nessa pessoa que está aqui, que está brilhando hoje aqui conosco, para que você também consiga chegar onde você quer e onde você deve estar. Porque você merece chegar naquele lugar incomum que você sabe que você pode estar. Então, gente, eu me despeço mais uma vez, te esperando na próxima semana. Um grande abraço e até lá!